Olá! Você vai assistir agora ao primeiro programa do projeto Boas Práticas em Saúde, produzido pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação CBA, instituição representante da Joint Commission International no Brasil. Hoje vamos falar sobre as metas internacionais de segurança do paciente. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde identificou 6 áreas problemáticas na assistência médica e instituiu um conjunto de medidas para promover melhorias no atendimento hospitalar. As metas internacionais de segurança do paciente são: Meta 1, identificação correta do paciente. Meta 2, melhorar a comunicação entre profissionais da assistência. Meta 3, melhorar a segurança de medicações de alta vigilância. Meta 4, assegurar cirurgias em local de intervenção, procedimento e paciente corretos. Meta 5, reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados em saúde. Meta 6, reduzir os riscos de lesões decorrentes de quedas. A nossa primeira convidada é a médica Ana Tereza Miranda, coordenadora de acreditação do CBA e doutora em saúde coletiva. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, é um prazer. Como você avalia o impacto dessas metas internacionais para a qualificação das instituições de saúde? As metas de segurança do paciente têm um impacto muito grande na melhoria de qualidade e na segurança do atendimento prestado aos pacientes nos hospitais. E foi por isso que a Organização Mundial de Saúde, e com a colaboração da Joint Commission International, elaboraram um conjunto de metas internacionais de segurança do paciente, exatamente a partir da identificação de áreas problemáticas, de processos mais relacionados à segurança ou mais predispostos a problemas, que foram então instituídas, foram definidas essas metas de segurança para serem implementadas nos hospitais, para que a gente possa passar a ter hospitais seguros e confiáveis, né? As metas 1 e 4, que pontuam a correta identificação do paciente e asseguram procedimentos cirúrgicos mais seguros, são as que encontram maior resistência por parte das equipes de colaboradores? Eu não diria resistência propriamente, mas realmente no início do processo, quando se está implantando a meta 1, por exemplo, sobre a identificação do paciente, existe uma certa dificuldade, porque o pensamento natural do profissional de saúde é que ele não vai se enganar. Ele sabe para quem é aquele tratamento, aquele medicamento, ou mesmo a cirurgia, e que, portanto, ele não vai se enganar. O problema é que quando a gente olha as estatísticas sobre eventos adversos, sobre cirurgias realizadas no paciente certo, procedimento correto, no local correto do corpo, por exemplo, rim direito ou rim esquerdo, a gente leva um susto, porque existe um número alarmante de casos de cirurgias realizadas no paciente errado, porque ele tinha um nome muito parecido, no lado errado, na parte do corpo errada, e, portanto, essa meta vem exatamente em cima dessa constatação desse problema, que é um problema de consequências muito graves, e as metas vêm resolver isso, porque os pacientes passam a ser identificados não apenas pelo nome completo, mas também por um outro identificador, por exemplo, o número do prontuário, o número da identidade ou a data de nascimento, de forma que essa identificação do paciente possa ser realmente precisa, de modo a prevenir a ocorrência de qualquer evento dessa natureza. A meta 2 trabalha a melhoria da comunicação entre profissionais da assistência. Qual a importância do cuidado com a comunicação entre equipes e também com o paciente? A comunicação dentro da instituição de saúde tem uma importância enorme. Existem evidências suficientes já demonstrando uma associação muito forte entre a ocorrência de problemas, de uma maneira geral, e as falhas de comunicação. É muito importante, por exemplo, que um profissional, ao passar a responsabilidade que ele assumiu com aquele paciente para um colega, uma mudança de turno, por exemplo,
que esse processo seja muito preciso, seja muito cuidadoso, que ele passe todas as informações necessárias. Um foco muito importante dessa meta, por exemplo, é a comunicação verbal. Porque a comunicação escrita, qualquer dúvida, qualquer esquecimento que o profissional tenha, ele pode voltar e consultar o que foi escrito. Mas a comunicação verbal, aí já é diferente, você perdeu aquele momento. Então, quando é necessário, por exemplo, uma prescrição telefônica, um comunicado de um resultado de um exame de laboratório por telefone, ou mesmo verbal, ainda que na presença de todos, é muito importante que a pessoa que transmitiu a informação se certifique de que quem recebeu a informação correta que ele desejou transmitir. E isso se faz de um processo que em inglês a gente chama de readback, mas que significa ler de volta, que de acordo então com esse procedimento, toda vez que o médico ou qualquer outro profissional de saúde precise transmitir uma informação, ele o faz, a pessoa que recebe a informação anota esta informação, lê de volta para ele e espera que ele confirme se é esta a informação. Dessa forma, se consegue reduzir bastante as falhas de comunicação e, com isso, os erros que podem ser responsáveis por eventos adversos de gravidades variadas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 5 a 10% dos pacientes admitidos em hospitais adquirem algum tipo de infecção. De que forma o correto cumprimento da meta número 5 pode reduzir o índice de infecções hospitalares? A meta 5, ela está relacionada exatamente aos procedimentos de higiene, de asepsia e antisepsia, destinados a prevenir a instalação de infecções associadas aos cuidados de saúde, vamos dizer assim. O paciente, quando é internado no hospital para receber cuidados, a expectativa que ele tem é de que nada de mal poderá lhe acontecer. A expectativa que ele tem é de que ele vai se curar, de que ele vai ter suas dores aliviadas e que ele vai sair dali pelo menos melhorado, né? Na verdade, a expectativa é que ele saia curado. Ninguém espera que vá ser internado e que vá adquirir uma doença, no caso, uma infecção. Entretanto, esse risco existe. Mas também existem medidas destinadas a prevenir a ocorrência dessas infecções associadas aos cuidados. E essas medidas são relacionadas, em primeiro lugar, número 1, higiene das mãos, feita de uma forma preconizada pelas autoridades de saúde. Hoje em dia existem procedimentos diferentes de higienização das mãos, dependendo da situação. Então, esse procedimento poderá ser uma lavagem completa das mãos, de acordo com as técnicas preconizadas, poderá ser uma higienização através de produtos antissépticos, desinfetantes, como, por exemplo, de base de álcool, né? Mas isso para que os profissionais utilizem essas técnicas de forma adequada, eles precisam de treinamento para isso e precisam de sensibilização, que na verdade a gente não vê as bactérias, não é? Então, como a gente não vê, é mais difícil, a gente tem que imaginar que as nossas mãos estão sujas, na verdade, estão contaminadas de alguma forma. Então, o número 1 é a higienização das mãos. Não é só isso. Existem também medidas importantíssimas relacionadas à limpeza, à lavagem e desinfecção dos equipamentos que são utilizados também, né? Isso antes de qualquer procedimento, antes de aplicação de uma injeção venosa, antes de uma cirurgia, antes mesmo de se entrar no quarto do paciente, é importante que se tenham esses cuidados. Com isso se reduz significativamente o índice de infecções associadas aos cuidados de saúde. No processo de avaliação para acreditação, que peso assume para um hospital o correto cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente? Essencial.
Para um hospital fazer jus ao selo de acreditação internacional, JCI, CBA, ele precisa demonstrar que ele cumpre de forma satisfatória todos os requisitos de cada uma das metas, exatamente por estarem relacionadas essas metas aos processos de segurança do paciente. É assim que ele consegue demonstrar que é um hospital preocupado com os processos de melhoria da qualidade e com a segurança do paciente. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer.